Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Cruzeiro que encaminhou um acordo pela rescisão de contrato de Dudu, né? Porque tava um problema, o jogador que eles contrataram a peso de ouro, longe do seu melhor momento e pagando 2 milhões de reais por mês de salário. O cara tava basicamente mofando no banco do Palmeiras. E aí o Alexandre Matos e o Pedrinho olharam, tá aí o jogador que a gente precisa, e vamos pagar 2 milhões de reais por mês e dar um contrato de 3 anos para esse jogador de 33 anos de idade e neste momento está mofando no banco de um clube que luta por títulos. Ou seja, se ele fosse ainda um jogador de impacto, eu duvido que o Abel Ferreira não iria utilizá-lo num momento em que detalhes pequenos poderiam decidir o título. Então, era esse tipo de análise que eles fizeram. Não dá para se surpreender que esse negócio deu errado, né? E pior do que isso, o Dudu exigindo grandes quantias para rescindir. Primeiro o salário todo, 60 milhões, aí baixou para 30, e aí deve chegar em um acordo talvez de 15, 20 milhões, né? Se for menos que isso, ok, para o Cruzeiro reduziu bastante o prejuízo, mas foram aí 4 meses, no mínimo, pagando 2 milhões de reais por mês por um jogador que deu retorno técnico quase zero e só estava tumultuando, pediu demissão de técnico, enfim. E agora o cara deve ir para o Atlético Mineiro. Olha, eu tenho críticas a fazer o Atlético aqui também, né? Mas antes, é claro, né? O Dudu ele quer ser o cara mais odiado do Cruzeiro nessa temporada, né? Porque ele fazer o que fez com o clube e reforçar o rival, com o detalhe de que ele pode receber metade do salário que recebia no Cruzeiro, ou seja, ele vai ser melhor custo-benefício para o Atlético, olha. Isso é dose, né? Tipo, isso vai. Olha, eu imagino as vaias que esse cidadão vai receber quando ele jogar o Clássico Mineiro com a camisa do Atlético, né? E a tendência é que seja o Atlético mesmo, até porque quem tá disposto a assumir essa bomba no momento é o Atlético, né? E o Atlético é um time que ama assinar com bombas, assumir riscos desnecessários. E é claro, assim, e tratar isso como se fosse uma grande vitória em termos de mercado de transferências. Olha o Rony, gente. O Rony no estadual jogou muito bem, mas até agora, assim, é um jogador que, a meu ver, atrapalha mais do que ajuda em vários momentos do ataque. Não é um craque, não era um cara que ia mudar a realidade do Atlético, mas trataram desse jeito, né? A diretoria do Atlético é assim agora. É oportunidades de mercado, alguém que tá livre e, assim, ou é alguém desacreditado. E aí vem Rony, aí vai vir o Dudu. Se o cara tiver impacto real, vai ser uma surpresa muito grande, porque, como eu disse, ele é um jogador de 33 anos que claramente não está mais no auge e está tumultuando o ambiente. Ele fez isso no Palmeiras, xingando até a presidente do clube, e agora faz isso no Cruzeiro. Aí minha pergunta é, tá no Atlético Mineiro, vai receber 1 milhão por mês com um salário absurdamente alto, para um cara que deveria estar ainda produzindo um nível muito elevado de futebol, algo que ele não faz há bastante tempo, né? Quando o Cuca sair, que ou é no fim desse ano ou no meio, porque vamos ser sinceros, né? O Atlético não está jogando bem, a tendência é que ele saia ali no fim do ano por motivos pessoais, porque o Cuca sempre tem um motivo pessoal que o impede de ficar 2 anos no mesmo lugar, não sabemos qual, mas isso sempre existe, e é claro, vamos ter essa questão de a falta de desempenho do Atlético começar a pressionar a diretoria, porque o ano do Atlético até agora é muito ruim. O Atlético não está jogando bem na Copa do Brasil, está passando aperto para empatar com o Maringá, porque no final o Atlético deveria ter perdido para o Maringá, teve um pênalti claríssimo não marcado para eles, que assim, o cara puxando arrancou a camisa para ele, né? E aí assim, não deram pênalti, era para ter dado, o Atlético mereceu perder para o Maringá. E a questão é, o Atlético tá na zona de rebaixamento do Brasileirão até agora, mal tá conseguindo vencer um jogo, e assim, o trabalho tático do Cuca, assim, no estadual deu certo, legal, no nível baixo do estadual, ok. Mas, assim, visto o nível que o Cruzeiro vem apresentando e também os outros times mineiros, você vê que era fruto de um estadual que deixou a imagem errada. No Brasileirão a realidade é outra. E um Atlético que até eu estava imaginando que ia competir pelo menos no top 6, agora está lutando na parte de baixo da tabela. E eu não sou aquele que acredita também que porque o elenco é terrível. Eu acho mesmo que, assim, o time é mal montado, isso é óbvio. Os reforços não são nada demais. Mas eu, pessoalmente, acho que o trabalho do Cuca também não é nada de especial, né? Não é como se fosse um time organizado e bem treinado, jogando um grande futebol e as coisas que eles conseguem de resultado. Tipo como se fosse lá... Por exemplo, o Brighton do Graham Potter era isso. Ele estava em 15º, mas vocês vinham jogando futebol tão organizadinho, tão bonitinho, aí que você não conseguia culpar o técnico, né? E parecia só dar um pouco mais de qualidade que o negócio ia pra frente. E até que foi assim, até obviamente a carreira do Potter entrar em derrocada após ele ir pro Chelsea, né? Mas fato é que, assim... A gente vê o Atlético hoje, né? E atrás do Dudu
é um símbolo de uma diretoria sem imaginação, de uma diretoria sem tipo de qualquer ambição. Eles veem um cara ali, tipo assim, ficando livre do mercado, que já teve seu status, e vão atrás, né? Se vai dar certo ou não, vai depender da vontade do Dudu em jogar, dele conseguir recuperar um bom nível de futebol e, é claro, do quanto que o Cuca vai conseguir utilizar ele em um relativo nível. Então, assim, a ver. Mas para mim, assim, o Cruzeiro se livra de uma bomba que não devia ter contratado. Essa SAF do Cruzeiro até agora é muito investimento em lugar errado, entende? Porque eles estão, assim, gastando dinheiro em Gabigol, dando um salário gigantesco por mês, a mesma coisa pro Dudu. E assim, você tá dando 2 milhões de reais por mês para alguém, esse cara tem que ser garantido uma entrega de super performance, um cara que muda jogo. Esses caras hoje não são isso. Já não eram há um tempo. E eu acho que assim, o diretor de futebol tem que ter responsabilidade. Não se pode contratar apenas por nomes. Tem que contratar principalmente por produção, perspectiva de futuro. E na perspectiva de futuro desses dois, a tendência é piorar. Se o cara não for esforçado, dedicado e comprometido, só vai piorar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.